está comendo com eles. Algumas versões, algumas traduções falam assim, estando com eles, Ele está conosco. Ele está conosco aqui nessa manhã. Ele é um Deus que tem um relacionamento conosco. A minha vida e a sua vida, ela não foi mais a mesma. Ela não é mais a mesma, porque nós temos um Deus que se relaciona conosco. Que maravilha isso! Ontem eu estava vendo, nós já vamos entrar aqui na marcas de uma igreja saudável. Eu estou falando aqui de uma igreja primitiva que deixou marcas saudáveis. O texto, dentro dos versículos ao qual o Espírito Santo direcionou aqui, que eu escolhi, são marcas saudáveis. Nós lemos que eles foram batizados com o Espírito Santo, nós lemos que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Então, é obediência, fé, ficaram cheios do Espírito Santo, oravam, estavam ouvindo das grandezas de Deus. Nós entramos, há quantos anos eu e você entramos por essas portas? E às vezes chegamos aqui vazios. Isso é normal, é do ser humano, e saímos daqui vazios. Aí isso não é normal, no meu entendimento isso não é normal, porque nós estamos num lugar, reunidos nesse mesmo lugar, orando, louvando, cantando, falando das maravilhas de um Deus poderoso, que tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão, que tem o controle da sua história, da sua vida, e aí nós saímos daqui vazios. O erro está conosco, o erro não está com esse Deus maravilhoso. É que eu e você chegamos aqui com a nossa mente às vezes tão voltada para algumas coisas, o nosso coração fechado, e que entramos aqui religiosamente, cumprimos um momento e vamos embora. Que coisa terrível! Eu estava vendo ontem, rapidamente sentia sair de casa, aí passando o controle lá, alguns canais, aí eu dificilmente vejo a Globo, aí estava dando o programa do Luciano Huck. Ele tem uma parte, eu nem sei, sinceramente, eu não sei nem o nome do cara que estava lá, o cantor, está tendo uma certa fama. Sério, tem pessoas, às vezes eu falo assim com a Mary, caramba, cara, quadradão no negócio aí, porque, sério, um dia desse, vocês vão rir de mim agora, não pode rir, não tem problema não. Um dia desse eu falei assim com a Mary, quem é a Anitta? Ela riu. Eu não sabia, tem um tempinho, eu não sabia, nunca tinha, só ouvia falar. Eu não tinha visto, não sabia quem é. Aí ontem passou um programa assim, eu falei, essa aqui é a Cláudia Leite? A Mary falou, é. Eu falei, pô, até que ela é bonita, né? É legal. Eu não sabia, a Mary tá de brincadeira. Mas, irmãos, tem horas que nós focamos a nossa vida em coisas que aqui nesse texto a igreja primitiva nos ensina isso também. Os valores foram transformados dessas pessoas aqui. E eu e você, para sermos uma igreja que deixa a marca saudável, precisa ter valores transformados. Nós vamos falar sobre tudo isso. Eu estava vendo o programa, e de repente esse cantor, dentro do quadro, ele estava no quarto da menina, escondido, tudo combinado com o Luciano Huck do programa, e de repente ela chegou lá com a sua mãe e viu você tem um ídolo, né? Você é fã de alguém, tem um ídolo dentro do teu quarto, para aquela pessoa ali, aquilo ali é algo assim, né? De outro mundo, né? E ela chorou, abraçou aquele cantor, mas chorou de uma maneira, e eu fiquei olhando aquilo, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração, falando, sabe o quê? Vocês foram criados à minha imagem e à minha semelhança. Mas quem não me conhece precisa adorar alguma coisa. Precisa ter um ídolo. Precisa ter um ídolo. Eu já tive ídolos. Meu time perdia, eu não comia, não dormia direito, nem falava com a minha esposa. Eu continuo casado aqui. É o Espírito Santo dando a última obra. Não comia, não falava. Era o ídolo. Eu valorizava aquilo, porque existe dentro de você, dentro da sua alma. Sabe por que às vezes nós estamos com angústia? Porque
Já viu quando você fica assim, comeu alguma coisa, passa um tempinho, tem nada para fazer, vai na geladeira, ela sabe. Aí abre, fecha a geladeira, aí vai de novo e fala assim, estou com vontade de comer alguma coisa, não sei o que é, mas já comeu, mas já passou um tempinho, mas será que é um docinho? Eu não sei o que é. A carne está pedindo alguma coisa, está com fome ainda, não está? A minha alma e a sua alma tem horas que passa por algumas angústias, e aí você não entendendo o que está acontecendo. Fica assim, mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou assim? Eu acordei tão bem, o que aconteceu? Aí pensa, não aconteceu nada, por que eu estou assim? Existe um Deus que quer falar conosco, quer alimentar a tua alma, e Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. E Ele fala conosco, Ele é diferente do ídolo. Eu vi aquela menina chorando e o ídolo não teve reação nenhuma. Sabe por quê? Porque o ídolo não a conhece. O ídolo não sabe quem ela é. O ídolo não sabia nem ela namorava. E foi lá por causa de um programa. Mas ele não tem relacionamento emocional nenhum com aquela pessoa. Mas o Senhor, Ele diz que Ele colhe as tuas lágrimas. Aleluia! Ele sabe o que está acontecendo conosco. Então Ele é um Deus de relacionamento. É um Deus diferente. E marcas de uma igreja saudável. O primeiro toque, passa aí, Denilson, por favor. Eu e você precisamos aprender algumas coisas para que eu e você, como igreja, possamos ser saudáveis. A igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo, boas novas ou boa notícia. Essa é a função da igreja. É isso que vai deixar marca. E algumas características que nós vamos ver. E essa primeira marca, vamos dizer assim, eu e você precisamos entender isso. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou. E se nós vamos deixar frutos, nós precisamos pregar essa palavra, entregar essa boa notícia. Nessa hora a gente pode ser fofoqueiro, receber um negócio, está doido para contar? Conta, fala que existe um Deus, fala que existe um Deus que transforma, fala que há esperança, mas para fazer isso, a presença do Espírito Santo de Deus precisa estar na nossa vida. Vamos lá? Isaías 61 está ali, ó. O texto já está ali, você pode ir lá, abre a sua Bíblia. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir. Mas nós precisamos entregar essa boa notícia. Nós precisamos falar dessa boa notícia, dessas boas novas. Chegou algo que é bom e novo na sua vida e na minha vida. E aí, nós estamos falando? Se nós não estamos falando, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas se nós tivermos a presença do Espírito Santo de Deus, o texto diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aleluia! O Espírito Santo de Deus é que vai fazer isso na minha vida e na sua vida. E aí nós começamos a obedecer a Deus. Por que às vezes não estamos obedecendo ao Senhor? Porque o Espírito Santo de Deus não está na nossa vida. O texto que eu li, que fala sobre a igreja primitiva que deixou marcas saudáveis, foi a partir da onde? Da descida do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, que foi tudo mudado. Aquele homem que negou, aquele homem que fugiu, aquele homem que foi encontrado, falou assim, tu fala como um deles. Nesse momento, quando o texto diz tu fala como um deles, a questão não era só de falar como um deles em relação assim. Já viu quando você chega em algum lugar e começa a avaliar alguma pessoa? Você está avaliando aquelas pessoas que estão ali. Você está ouvindo, está avaliando, está olhando, se analisando. De repente, você fala assim, vou colar para aquele lado ali, que aquele cara, aquele tem um jeito de falar, que eu acho que ele é crente. Parte com o meu, vamos lá. E o Espírito de Deus o quê? Testifica. E aí você vai e começa a ver o quê? A entender que ele fala a mesma linguagem.
Mas aqui nesse texto, quando diz que tu fala como um deles, não é só em relação a isso, mas ele era um galileu, e o galileu ele tem um sotaque diferente, e ele falava como galileu. Então eles se identificaram não só por causa da fala parecida com as coisas espirituais, mas também pelo local de nascimento, aonde Pedro tinha nascido. Mas esse mesmo homem, o texto do capítulo 3 diz o quê? Que 3.000 almas foram o quê? Batizadas, foram convertidas por um homem que levanta a sua voz e começa a falar desse Deus. Ele começa a obedecer. Ele entende que com a descida do Espírito Santo sobre a vida dele, ele precisa anunciar uma boa notícia, boas novas. Meus irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida vai nos ajudar a deixar marcas de uma igreja saudável. Amém? Amém. E aí, automaticamente nós obedecemos. O que fala em Marcos 16:15? Vamos lá. Vamos ser os mais rápidos do oeste agora, né? Clavier, mais rápido do oeste é aquele que saca primeiro. Clavier já está em Marcos aí, Clavier? Então fala aí pra gente o que diz o texto aí. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É o ide do Senhor. O ide do Senhor que nós conhecemos. Ide, disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Interessante que quando fazemos estudos como esse, e a gente que está na responsabilidade de fazer o estudo, nós ficamos, né? O pastor falou semana passada que ele me deu uma ajuda, né? Falou assim, está dormindo de joelho, está com o joelho igual um camelo. A gente não esquece das palavras, né? Não vai dormir de madrugada. Ele falou que foi dormir 3 horas. Esse cara aqui trabalha comigo, Jorge Luiz, né, Jorge? Deus te abençoe. Essa semana eu encontrei com ele lá no trabalho. Ele falou: aí, cara, como é que está a situação? Eu falei: está igual como ele falou. Rapaz, se ele passa por isso há mais de 30 anos, ele já sabe que vai passar. Tu acha que não vai passar? E a gente fica buscando, e agora, Senhor, me dá e tal. E aí Deus começa a dar alguns textos como esse, e parece que quando a gente está falando, né, são textos assim, poxa, a gente ouve falar tanto desses textos, são textos conhecidos, a gente já ouviu tanto, o ide do Senhor. Então, quantas vezes nós já ouvimos? Nós estamos fazendo isso? Nós estamos deixando uma marca saudável? Nós estamos sendo essa igreja que o Senhor quer? Ou a gente entra, engorda, se alimenta, vai embora, entra outra semana, vai embora, vamos de novo? Está fazendo isso? O Espírito do Senhor te ungiu, te escolheu, te separou. Existe uma boa notícia que está dentro de você agora, e você precisa o quê? Falar. Mas para falar a gente precisa obedecer, porque quando nós obedecemos, Romanos 10, 13 a 15, eu vou correr um pouquinho aqui, fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão? Aquele a quem não creram. E como crerão? Naquele de quem não ouviram. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. São formosos os nossos pés quando nós anunciamos essa boa notícia, coisas novas, coisas boas. E aí nós começamos a entender essas coisas. Segundo tópico, por favor, Denilson. Aí nós vamos entender que a presença do Espírito Santo, obedecendo a Deus, é um privilégio. O Evangelho não é praticar o batismo, a ceia do Senhor, frequentar a igreja, ler a Bíblia, orar, dar o dízimo. O Evangelho existe uma resposta mais radical do que qualquer destas coisas. Tudo isso faz parte da minha vida e da sua vida. Amém? Mas exige uma resposta mais radical. E o texto que Deus colocou no meu coração, que está em 2 Reis 4, de 8 a 10, depois você confere. Sucedeu também
um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. O que isso significa? Marcas de uma igreja saudável. Nós precisamos ter bom testemunho em nossos relacionamentos. Às vezes nós ouvimos muito falar sobre esse texto, que é falar só o versículo 9, não é? A gente ouve muito falar, mas fala assim: e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Mas aí nós ficamos com aquele pensamento assim: isso pode acontecer? Isso é sobrenatural? É através da fé? E Deus, através do Espírito Santo de Deus, pode ter esse brilho sobre essa pessoa e pode criar essa expectativa? Pode. Amém? A pessoa, então nós ouvimos sempre isso: poxa, né? Olha o que aquela mulher sunamita falou de Eliseu. Só vendo ele passar, já falou: vejo que é um grande homem de Deus. Mas aí o texto nos diz, o versículo que vem antes e o outro que vem depois, fala que foi criado o quê? Um relacionamento. Ele passava por aquele local e ela falou o quê? Reteve, segurou, falou: ó, fica aqui, eu quero que ele fique aqui conosco. Aí o cara ficou, começou a se relacionar, começou a visitar, automaticamente simpatia. Nós precisamos ser simpáticos, não chatos. Bons relacionamentos. Nós precisamos criar um bom testemunho dentro desses relacionamentos que nós temos. Isso é uma marca de uma igreja saudável. Eu entendo dessa maneira, é uma marca de uma igreja saudável. Interessante que quando ela diz façamos-lhes um pequeno quarto junto ao muro, quer dizer que escolheu um lugar bom naquela casa, separou um lugar, porque existe uma coisa. Você já viu que aquela pessoa às vezes que te liga todo dia? Tem irmão que te liga todo dia, tem irmão que fala contigo quase todos os dias, tem pessoa que quer estar próximo de você todo dia, e às vezes a gente acha que aquela pessoa é chata. Mas por que ela quer ficar perto da gente? Porque ela tem visto a glória de Deus na sua vida, e Deus tem colocado você perto dela para abençoar essa vida. Deus tem levantado você para dar frutos. Eu sou a videira, João 15:5. Vós os ramos, quem permanece em mim, diz o Senhor, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não adianta o dízimo, não, é bíblico. Não adianta ler a palavra somente, não adianta orar, não adianta estar frequentando a igreja, estar tomando a ceia do Senhor. Eu já ouvi falar pessoas dizendo assim: vou tomar a ceia do Senhor, recarrega minhas energias. E rapaz, se eu viver num pedacinho, com todo respeito, um pedacinho daquele de pão, um pouquinho de carne, você acha que eu vou desmaiar? Aquilo ali não recarrega energia. Aquilo ali em memória do Senhor, até que Ele venha. Simboliza o corpo e o sangue de Cristo. O sangue da nova aliança é um alimento espiritual. Não é para energia. Agora eu vou ficar enérgico. Toma então Vera já está aqui, eu não vou falar. Toma um Red Bull. Uma vez foi falado isso na aula: toma um Red Bull. Isso deu um problema. Red Bull é do diabo, Red Bull é de Deus. E aí, é ou não é? Aí depois o Lúcio entra nisso aí, faz um debate de Red Bull energético, é de Deus ou não é? A gente precisa disso ou não precisa? E aí, Lúcio, para trabalhar de madrugada, para estudar, pode ou não pode? Costumes, regras, dogmas, mas é para outro dia, é para outro assunto. Mas eu e você, nós precisamos dar
frutos. Permanecer nele é difícil pra caramba, mas é algo maravilhoso ao mesmo tempo. Mas é muito difícil. É muito difícil. Ele, em nossas vidas, está sempre presente. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele vai cear conosco. É relacionamento. Eu falei do ídolo. O ídolo não tem relacionamento. A Bíblia fala sobre o ídolo que ele tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não enxerga, tem olhos, mas não enxerga. Ele não tem relacionamento. O ídolo você venera, você adora, mas ele não te dá retorno nenhum. Não tem nada. Você fica vazio. Você pensa que está se enchendo de alguma coisa. Mas quando eu e você estamos nele e ele está em nós, aí, meus amigos, nós podemos fazer algumas coisas. Porque sem ele, nada podemos fazer. Às vezes dá vontade de desistir. Você está com problema, você está com dificuldade, e aí fica pensando, eu vou desistir. Isso aqui eu não vou enfrentar mais. Não desista. Porque sozinho, aí nós não vamos conseguir. Se com ele está difícil, eu prefiro ficar com o Senhor. Está difícil, mas nós estamos com o Senhor. Tópico 3, Deus. O que fala algumas características sobre uma igreja saudável. O Evangelho não é apenas um aditivo que pode tornar melhor nossas vidas, que já são boas. Não é um manual de boas maneiras. O Evangelho não é aquele negócio que você coloca ele dentro de uma caixinha, né? E fala assim, ó, tem que ser assim, assim, dessa maneira. Não, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer, aonde Ele quiser, onde Ele bem entender. Deus usa todas as coisas ao meu e ao seu favor. Amém? Amém. Então, o que é o Evangelho? Se não é um manual. Você chegar para alguém e pregar sobre teologia da prosperidade, ou pregar sobre restauração de casamento, ou pregar sobre libertação de drogas, tudo isso acontece, amém? E é Jesus que faz, amém? Amém. Para você chegar para alguém que nunca passou por isso, pregar. Eu lembro que uma vez, conheço uma pessoa que chegou num lugar, não vou falar o lugar, e ela, logo que ela chegou, recebeu um aperto de mão e falou assim, ó, aqui Jesus liberta de homossexualismo e de drogas. E a pessoa apertou a mão e falou, e eu estou voltando, porque eu não sou homossexual, não usei drogas. Claro que é uma dureza de coração, é uma falta de entendimento daquela pessoa. Nós falamos, quem vai pregar? Quem será enviado? Se não for capacitado, se não for... É uma falta de sabedoria. Mas aquela pessoa chegou tentando oferecer um evangelho de boas coisas e de manuais, às vezes, e não falou do Senhor, não falou de Jesus. Mas Ele é o único que cura, salva e liberta. Mas a pessoa não passou por aquilo. Você entendeu isso? Ou está entendendo agora? A pessoa não passou. Já fui falar de casamento. Uma vez uma pessoa falou, estou 38 anos casado, nunca tive problema. Você já repete um pouco. E vai por outro lado. Deus tem que te dar outra estratégia. Mas, meus irmãos, se não tiver o poder de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida, nós vamos ficar batendo num paredão. É o poder de Deus, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16, 17. O poder de Deus tem que estar sobre a nossa vida. Essas palavras, como eu falei, são conhecidas, esses tópicos são muito conhecidos nossos, mas são tópicos que foram tirados dos primeiros capítulos de Atos, que na minha visão, é um dos maiores ensinamentos sobre igreja saudável, e que eu, quando leio esses capítulos,
de Atos, logo no seu começo principalmente, eu fico envergonhado. Eu fico olhando aqui, às vezes eu choro, peço misericórdia a Deus, peço que o Senhor me ajude, porque nós estamos longe disso aqui. Nós estamos longe, meus irmãos. Claro que a gente não pode generalizar nada na nossa vida. Eu sei que tem pessoas aqui que buscam, tem pessoas que leem, tem pessoas que dão um bom testemunho, mas, meus irmãos, essas pessoas fizeram diferença. O Evangelho chegou até nós por causa deles, porque eles abriram mão de sonhos, de projetos, eles deixaram a sua vida de lado por amor a Cristo. Eles deixaram tudo de lado. E quando nós falamos, vamos priorizar isso, eu falei, meu plano de saúde. E agora, como é que eu vou pagar o meu carro? Como é que eu pago a minha casa? Não vem isso na nossa mente? Se bate lá em casa, bate na tua. Mas a gente tem que fazer o quê? Confiar no Senhor. A gente tem que confiar nesse Deus. A gente tem que confiar nesse Senhor, que Ele é maravilhoso. Por quê? Porque Ele tem a sua palavra para a nossa vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos, só através da palavra de Deus. Mas que batalha para ler essa palavra, né? A gente tem tempo para tudo. Quem administra o seu dia? Quem administra o seu dia? Você? O Senhor administra? Ou Ele está em controle? Mas quem administra somos nós. Eu tenho tempo para fazer o quê? A minha caminhada? Tenho, mas não estou fazendo caminhada. Você tem tempo para fazer sua natação? Você tem tempo para fazer sua caminhada? Você tem tempo, nós temos tempo para fazer tudo. Tem tempo para ver uma telenovela, um filme, um jogo de futebol, mas nós precisamos administrar nosso tempo para a palavra de Deus. Amém. Porque ela é viva, é ela que transforma a nossa vida, é ela que vai mudando o homem, é ela que transforma o homem. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguma coisa está acontecendo na minha vida e na sua vida que não é novo, não tem novidade de vida, é porque a palavra de Deus não está transformando a nossa vida. Por isso que o Evangelho não é um aditivo, ele não é um manual de boas maneiras. Eu pego aquele manual e falo assim, se eu fizer isso, isso, isso vai dar certo. Não, é questão de decisão. Evangelho é questão de decisão. Eu quero, eu vou combater, eu vou enfrentar, eu vou de frente com essa situação aqui, eu vou fugir da aparência do mal. É decisão. O tempo todo nós precisamos escolher. Todos os dias a gente tem que tomar uma decisão. Todos os dias nós precisamos escolher alguma coisa. Só que nós vamos errar. Nós vamos errar. Só que quando a gente errar, a gente confessa e deixa e alcança a misericórdia de Deus. Então vamos confessar. Todo dia a gente confessa. Senhor, passa teu sangue de novo sobre a nossa vida, né, Rogerinho? Vai passando aí, porque a excelência, ela é do Senhor. Essa eu não coloquei ali não. 2 Coríntios 4, 6, 7 diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder no Evangelho sempre tem que ser do Senhor. Ele nos transforma, Ele nos usa através da sua palavra, Ele fala conosco, Ele derrama o poder dele sobre a nossa vida, Ele transforma a nossa história, mas a excelência, ela é do Senhor. É o nome dele que tem que ser glorificado, exaltado a cada dia sobre a nossa vida. Mas é Ele que faz tudo isso. Mas a excelência
é do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! O tópico 4 fala sobre o Evangelho é Jesus. Ele é o próprio Senhor. Ele é a boa notícia de Deus para a humanidade. Atos 3, 14 e 15. Foi quando eu falei que aquele texto, falei sobre esse texto agora há pouco, de um homem que estava se escondendo, se esquivando, mas que de repente ele levanta a sua voz, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, e ele começa a falar, em poucas palavras ele fala, ele está cheio do Espírito Santo, o poder de Deus está sobre a vida dele, ele começa a falar da palavra, ele começa a falar de um relacionamento, de alguém que esteve aqui se relacionando conosco, e vocês mataram o autor da vida. Ele fala isso àquelas pessoas que estavam lá naquele lugar. Ele é o autor da vida, Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel, aleluia. São textos, meus irmãos, que eu vou ler para vocês, que eu sou assim, apaixonado, porque ninguém tem essa resposta. Você procurar em todas as religiões, nenhuma delas vai te dar essa resposta. Se você tiver fome, ele diz, sabe o que é João 6,48? Eu sou o pão da vida. Se você estiver na escuridão, ele fala em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 10,9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou o bom pastor. João 10,9, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem dá a vida por você? Quem dá a vida por nós? Ninguém dá a vida por ninguém, mas Ele deu a vida por nós. Aleluia! João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Ele é o ressurreto, Ele é o primeiro ressurreto. Nenhuma religião vai falar para você que você vai voltar e ressuscitar. Ela pode dizer que você volta aqui, né? Você volta. Como que você volta num lugar que cada dia piora mais? Eu volto num lugar para purificar minha alma, pagar os karmas, né, Lúcia? Mas o lugar não melhora nunca, só piora. Então as pessoas, ninguém está voltando, mas nesse entendimento, se as pessoas estão voltando cada vez piores. Meus irmãos, Ele é a ressurreição. Você pode ter a morte física. Se Jesus não voltar, nós vamos passar pela morte física. Ele pode voltar para nós, de repente volta para o Clavier amanhã. Brincadeira, Clavier olhou assustadão. Pode voltar para mim, amanhã eu posso. Vocês podem estar em um outro lugar, com um gramado bonito, todo mundo lá. Ué, por que não? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você sabe o que vai acontecer hoje? Não? Mas ainda que nós venhamos a morrer, nós vamos ressuscitar para a vida eterna. Nós temos um galardão, nós temos um lugar nos esperando. Existe um lugar com muitas moradas, foi preparado com carinho, foi preparado pelo Senhor, e Ele falou que se Ele não tivesse preparado esse lugar para nós, Ele não teria dito isso para a gente. Existe resposta melhor do que essa? Você saber que existe um lugar que não vai acabar aqui, e que esse lugar não tem ranger de dentes, não tem lágrimas. O teu choro vai acabar, Rogério. O teu choro tem um tempo determinado, ele vai acabar, aleluia. O meu choro vai acabar, a minha angústia vai acabar, o meu medo vai acabar, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração de algum homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. Deus tem maravilha para a sua vida, Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem coisas maravilhosas na eternidade. Se eu puder escolher, eu vou querer uma casa com piscina do lado de algumas pessoas. Brincadeira. Aonde Jesus tiver um lugar lá na eternidade, Senhor,
Já pensou naquele grande dia? Você chegar diante do Senhor e falar assim, Ele falar para você, benditos do meu Pai, você venceu, aleluia, você foi provado, e foi aprovado, e recebeu a coroa da vida. Toma aqui a tua coroa. Você tem a oportunidade de chegar e dar um abraço no Senhor e falar, tu me ajudou, cara, senão eu não ia chegar aqui. É Ele que tem nos conduzido, é Ele que tem nos ajudado, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Esse texto eu já li. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem gente querendo ir para a eternidade por vários caminhos, de várias maneiras, mas sem Ele nós não vamos conseguir fazer nada, nós não vamos conseguir ir a esse lugar. Aleluia! E para a gente finalizar, tópico 5, Denilson. No Evangelho, duas coisas são indispensáveis: arrependimento e fé. Nós vamos ter, como eu falei aqui, uma caminhada com o Senhor, e vai ter algumas coisas que vão acontecer na nossa vida. Faz parte da nossa vida, do ser humano. Não temos como... Já viu que às vezes isso vem na nossa mente? É uma coisa que a gente tem que ir crescendo nisso, mas vem na nossa mente. Quando fala assim, caramba, aconteceu isso, mas eu sou crente. Tem a ver uma coisa com a outra. Aconteceu isso, mas eu sou servo de Deus. Meus irmãos, marcas de uma igreja saudável é aquela que deixa marcas onde tem arrependimento e fé. Nós estamos aqui há alguns anos caminhando, outros estão mais tempo, outros estão chegando agora, outros estão para chegar. Amém? Amém. Porque eles estavam unidos, cantando junto, num só propósito, e Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que Deus queria. Mas nós precisamos o tempo todo. Essa palavra arrependimento aqui tem a ver com decisão, escolha, metanoia, mudança de meta, mudança de direção, mudança de pensamento, novos valores, novo modo de viver. Que tipo de... Esse arrependimento tem a ver com decisão. Eu queria finalizar essa aula nessa manhã falando sobre isso. Que tipo de pensamento você tem? Que direção nós estamos tomando? Eu lembro que no dia 24 de outubro de 2003, Jesus entrou na minha vida. E eu tomei uma decisão. Mudança de pensamento, mudança de direção, um novo modo de viver e mudança de meta. A gente passa uma semana buscando ao Senhor, se preparando para trazer um estudo como esse. Mas na verdade, a maior dificuldade que nós encontramos quando estamos aqui na frente, humanamente falando, é passar isso para a igreja. Porque o maior valor de uma semana como essa que eu passei foram os ensinamentos que Deus fez na minha vida através desse estudo. Aleluia. Mas a maior dificuldade humana que nós temos é passar isso para você. Essa é a minha oração. Senhor, me ajuda a passar isso para o teu povo. Me ajuda ao falar que os ouvidos espirituais estejam abertos. Porque fazer um estudo e chegar aqui e ler e passar de qualquer maneira faz parte daquele tópico que nós falamos. O Evangelho não é só isso. Espera uma resposta mais radical do que todas essas coisas. A minha preocupação,
as minhas lágrimas, o meu choro pelas madrugadas, a minha oração pela sua vida, que estaria aqui nessa manhã, é que você saísse daqui com essa palavra no seu coração. Senhor, é o teu povo que está lá, é o teu povo que está reunido no teu nome. Olha o tamanho dessa responsabilidade, irmão. Nós não estamos aqui à frente, nós estamos aqui falando para qualquer um, não, nós estamos falando para príncipes, foram colocados sobre a rocha, tem um alimento especial, pessoas que precisam receber algo do trono da glória de Deus, que através de uma palavra pode transformar a sua vida, e eu creio que nessa manhã está transformando pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Arrependimento, nova meta, mudança de direção, novos pensamentos. Isso tem a ver com essa palavra arrependimento. Aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se mas aí a Bíblia diz que ele se arrependeu de ter feito homem. Aí o Lúcio fica rindo. E nós vamos lá para a aula do seminário do português, à luz da Bíblia, para entender que tipo de arrependimento é esse. É começar de novo, é dar uma nova chance, uma nova meta, um novo modo de viver. Então quando Deus se arrepende de fazer o homem, ele fala assim, eu tenho algo novo para ele, eu vou começar de novo a humanidade, eu tenho uma aliança, eu vou continuar, e chegou até nós, porque Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. Aleluia! Nós precisamos crer nisso. Se eu e você não tivermos fé, não vai acontecer. Só que fé, eu coloquei aqui ali no tópico, no PowerPoint, eu coloquei de uma maneira, fé, e coloquei o texto. Mas essa fé tem que ser fé para salvação. Porque fé todo mundo tem. Mas aqueles que creem em mim, como dizem as Escrituras Sagradas, Jesus falou, fé para salvação é diferente de fé. Você concorda comigo? Ou não? Quer ver? Eu tenho fé que hoje vai chover. Você viu na meteorologia, eu estou vendo o tempo todo fechado agora. Eu creio que eu tenho fé que hoje vai chover. Qualquer um pode falar isso. E aí se aconteceu, eu falo, não te falei? Eu tenho fé, cara. Eu tenho fé. Aí você chega para essa pessoa e fala assim, você quer aceitar a Cristo como o único Senhor, como o suficiente Salvador da sua vida? A maioria recua e fala assim, eu já tenho minha religião. Cada um tem a sua religião. Aí começa a se esquivar, começa a ir para trás, parece que você vai assaltar aquela pessoa. Aí ela começa a fugir. Você precisa criar um relacionamento. Você precisa dar um bom testemunho. O Espírito Santo de Deus tem que estar sobre a sua vida. O bom testemunho nos relacionamentos. A palavra de Deus tem que estar na nossa vida. Nós vamos buscando, nós vamos sendo transformados. E aí, essa fé para a salvação, eu e você, como marcas de uma igreja saudável, nós vamos conseguir falar de uma maneira melhor sobre essa fé para a salvação. Convide as pessoas. Essa boa notícia, essa boa nova é a fé para a salvação. Não é fé para algo que ela vai receber, não é fé por algo que ela vai ser mudado. Vem para Jesus que o teu casamento vai ser transformado. Amém? Isso pode acontecer, porque Ele é o Senhor. Isso pode acontecer. Deus moveu o meu casamento, Deus mudou a história da minha família. Mas eu conheço pessoas que estão na casa do Senhor com o casamento destruído, abalados. Ninguém sabe entrando por essas portas. Ninguém sabe. Crente que às vezes te liga 2 horas da manhã e fala, vem para cá, Rodrigo. Vem para cá, por favor. A mala dele está pronta. E eu vou chamar a polícia. E aí eu olho para minha esposa, ela fala, vai que eu fico em oração. E nós vamos, porque eu sou uma só carne, eu vou, ela fica orando, não, tem que estar lá. Pela misericórdia de Deus, Deus tem restaurado vidas.
Deus tem transformado famílias. É um caminho, é uma continuidade, é uma persistência, é uma perseverança. Deus vai usando, Deus vai transformando. Mas a fé não pode ser para essas coisas somente. Tem que ser para salvação. E depois que João foi entregue à prisão, João Batista, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia! Não existe nada melhor que o Evangelho. Uma marca saudável é o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida e na minha vida. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Se você quiser vir aqui à frente, tiver espaço aí, fica à vontade. Eu preciso ser transformado. Eu preciso da palavra de Deus mais na minha vida. Eu preciso me arrepender de algumas coisas. Eu tenho visões que só eu estou correto, eu nunca estou errado. O problema do meu casamento é a Mary, nunca sou eu, né, Paulo? O problema do meu casamento é a Mary, nunca sou eu. O problema do casamento do Paulo é a André, nunca é o Paulo. Aí eu começo, pode chegar mais, irmão, fica à vontade. Aí você começa a pensar e fala assim: Senhor, eu quero ter uma marca saudável. Eu quero ser uma igreja saudável. Você quer ser essa igreja saudável? Sai do seu lugar. Vem aqui, nós vamos orar por você. Eu entendo que nós todos aqui temos uma área dessa que a gente precisa. Então nós estamos em família. Aqui não tem ninguém perfeito. Aqui não tem ninguém que tira 10, nota 10 nessa matéria aqui. A gente precisa mudar. A gente precisa de transformação. Nós precisamos conhecer mais o autor da vida. Nós precisamos dar frutos. Está parado, não dá fruto. Eu preciso do poder de Deus sobre a minha vida. Eu preciso do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Que Ele me ungiu para pregar as boas novas. Eu não tenho vontade de pregar as boas novas. Eu não tenho vontade, eu não sei o que acontece. Eu não consigo proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Sozinho você não vai conseguir. Isso é um dom de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está bem em todas essas áreas que nós falamos, estenda a sua mão para cá e abençoe o seu irmão. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso das tuas mãos santas e poderosas sobre a minha vida. Não é porque eu estou com a oportunidade nessa manhã e com esse microfone na mão que fica fácil chegar aqui e falar eu preciso. Não, eu preciso. Tu sabes que eu preciso da tua ajuda. Tu sabe a área da minha vida que eu preciso de mudança, que eu preciso de transformação. E os meus irmãos estão aqui nessa manhã, ouviram a tua voz, ouviram o teu Espírito Santo falando ao coração deles. Eu creio também que tem pessoas, Senhor, que ficaram nos seus lugares e que estão sendo agora tocados pelo teu Espírito Santo. Vai lá e transforma. Oh meu Deus, restaura agora, muda o quadro, faça totalmente diferente. Aonde nós estamos, lá no meio da nossa parentela, no meio dos nossos familiares, lá no nosso trabalho, nós erramos. Eu creio que nós erramos, que nós falhamos, mas há poder no teu nome. E nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, tira isso da nossa vida, tira isso do nosso meio e faça-nos, Senhor, de uma maneira diferente. Senhor, nós queremos impactar, nós queremos, Senhor, deixar uma marca saudável aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Lá queremos ser uma bênção. Ajuda-nos, ó Deus, porque sem ti nada podemos fazer. Não queremos mais um evangelho de religiosidade, de um manual de boas maneiras, de um aditivo, de algo energético
nosso coração, dentro da nossa vida, mudando a nossa alma, mudando, Senhor, o nosso psique, muda valores, transforma valores. Tu és o especialista em mudar o querer e a vontade humana. Nós vamos numa direção, nós temos sonhos, nós temos projetos. De repente o Senhor toca na nossa vida de uma maneira sobrenatural e nos convence: eu tenho uma obra na tua vida, vai por aqui, faz isso, eu conto contigo, eu vou te capacitar, eu vou te levantar, eu vou te usar para a glória do meu nome. O Senhor fala contigo nessa manhã, igreja. Aleluia. Receba em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos aplaudir o Senhor.